Gênesis, capítulo 46. Assim Israel pôs-se a caminho com tudo o que possuía. Ao chegar a Berseba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó. E ele disse: Sim, estou ouvindo. E Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará seus olhos. Assim Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos e suas esposas nas carroças que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que haviam adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família, filhos e netos, filhas e netas, todos eles. São estes os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que desceram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palo, Esrom e Carme. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã haviam morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramú. Os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Simron. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Esses são os filhos que Lia teve com Jacó em Padã-Arã. Ela também teve uma filha chamada Diná. Ao todo eram 33 descendentes. Os filhos de Gade: Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi e Berias, além de Sera, irmã deles, e os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Esses são os descendentes que Zilpa, escrava que Labão deu à sua filha Lia, teve com Jacó, 16 ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, eram José e Benjamim. José era pai de 2 filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Esses são os descendentes que Raquel deu a Jacó, 14 ao todo. O filho de Dan, Ruzim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses são os descendentes que Bila, escrava que Labão deu à sua filha Raquel, teve com Jacó, 7 ao todo. Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas. Incluindo os 2 filhos que José teve no Egito, os membros da família de Jacó que chegaram ao Egito totalizaram 70 pessoas. Jacó mandou Judá na frente para obter informações de José sobre como chegar a Gósen. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai Israel em Gósen. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou por um longo tempo. Israel disse a José: Agora já posso morrer. Já vi seu rosto outra vez. E você está mesmo vivo. Em seguida, José disse a seus irmãos e a toda a família: Direi o seguinte ao faraó: Meus irmãos e a família de meu pai que viviam em Canaã já chegaram.
Os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais. Eles trouxeram consigo seus rebanhos e o gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte: seus servos criam animais desde que se entendem por gente, e nossos pais também. Assim, ele permitirá que vocês fixem em residência na região de Gósen, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. Gênesis, capítulo 47. José apresentou-se ao faraó e informou: meu pai e meus irmãos com seus rebanhos, seu gado e tudo que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro. Pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e ele perguntou ao pai de José: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: os anos da minha peregrinação são 130. Uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramsés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até aos bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado, em troca dos alimentos que fornecia, todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo: você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que as terras se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras. Seremos escravos do faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para o faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário.
por isso não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo: a situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca, receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu: Você salvou nossa vida! É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito, que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito. Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: Faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa, em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo até o fim. E prometa que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o senhor está me pedindo. Israel insistiu. Então, me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão.